Tu trabalha com atletas de elite do surf e do skate, né? Em relação ao controle emocional, né? O que é feito nesse trabalho? Esse trabalho é bem interessante. Em primeiro lugar, deixando claro que a maioria deles não curte muito, não consegue parar, sentar e ficar meditando, sabe? Não, agora então, no começo até tentava, né? Olha, vamos sentar, vamos fazer a prática, mas eu via que muitos são acelerados. Então a gente começa a adaptar ao que eles mais gostam de fazer, que é o surf, né? Então, vamos fazer a prática, então é olhar para o mar pouco antes de entrar nele, né? Começar a observar o seu corpo, observar o mar, como é que está. Você não vai ter que entrar e fazer uma manobra, então já senta e começa a observar o que você vai fazer de manobra aqui, sabe? Então eu vou utilizando os recursos, né, do interesse deles para desenvolver essa parte de regulação emocional. E aí, como você está se sentindo? Você está tranquilo? Beleza? Né? Então tem a questão também de você trabalhar com eles quando pega uma onda ruim, caiu, putz, né? Aí você já começa a ficar nervoso porque a bateria está acabando, né? Então, calma, né? Foca na sua abraçada, foca na água, fica calmo, volta e aí presta atenção na próxima onda. Qual era a demanda que existia? Por que esses atletas te procuraram? O que eles estavam sentindo falta? Eles estavam pecando na hora de decidir algo na hora H? Aí eles entenderam que era problema emocional e te procuraram? Eu vou contar a história, como é que eu entrei nesse ponto aí, né? No final de 2017, o Eduardo Takeuchi, o Eduardo, ele é o personal do Felipe Toledo, que ficou em segundo lugar no Mundial agora no ano passado, né? O Eduardo estava procurando alguém para fazer essa parte, porque em 2017 o Felipe teve desde lesão, ele saiu várias vezes na primeira bateria de alguns campeonatos, e ele teve uma suspensão por causa de um gesto que ele não deveria ter feito para o juiz. Né? Então, dentro desse quadro, ele teve o pior resultado no Championship Tour, né? No que hoje é o Championship Tour, que é o campeonato de elite, né? Aí o Edu falou assim, eu preciso encontrar alguém para ajudar a trabalhar foco com ele. Aí ele começou a buscar na internet e tal, e aí ele me viu, né, umas palestras, uns TEDs, e ele entrou no meu Facebook, e aí era uma foto minha surfando. Aí eu falei assim, pronto, né, é com ela que eu vou falar. Aí ele foi lá no Einstein, a gente começou a conversar e tal, a gente começou a montar um treinamento, ele começou a fazer o trabalho físico e mental também, que ele tem um treinamento em coach, e eu comecei a ajudá-lo a montar a parte de atenção e de foco, né? Foi muito legal. Já no começo, no primeiro campeonato de 2018, já os próprios comentaristas, não, o que aconteceu com o Felipe? Mudou completamente, tal, né? Está com uma atitude tá mais seguro, tá mais... E aí ele terminou em terceiro lugar, né, em 2018 no Mundial, sem lesão, sem suspensão, sem sair em primeira bateria. Desde 2018 ele não sai mais em nenhuma primeira bateria de campeonato. Né? Ele era uma pessoa impulsiva? Era a impulsividade que estava pegando. E como é que se faz para uma pessoa deixar de ser impulsiva? O que é esse trabalho que tu fez? Como é que é de fato? Ele vai para uma sala, fica observando alguma coisa? Então, como é que assim, é um trabalho meu junto com o Edu, né? Que ele também tem a parte de coach. Então, tem toda o Edu faz uma parte assim de trabalhar com os objetivos, aonde você quer chegar, qual a sua meta, então para chegar nessa meta, o que você tem que fazer. Então assim, vai tendo toda uma reflexão de que realmente aquele estado de impulsividade, né, em primeiro lugar, não vai ajudar, né? Aí a gente começou a trabalhar muito com relaxamento com ele, para observar o corpo, e é incrível como esses atletas têm uma habilidade de aprender essas técnicas, né? Eu vejo muita diferença com o público, pega uma pessoa do público em geral, você vai ter que explicar, né? Até porque a consciência corporal geralmente não é como a que eles já têm. Então, quando você começa a fazer esse trabalho, mas assim, vai muito fácil. Mas o relaxamento é parar, respirar, deitar, alongamento? A gente pode fazer deitado ou sentado, vai prestando atenção em cada parte do corpo, prestando a atenção no efeito da respiração no corpo,
né? E como você está se sentindo, o que você precisa fazer. A gente faz um trabalho também de ajudar a pessoa a perceber que ela precisa se acolher também, né? Porque existe um alto nível de exigência, né? E de autoexigência principalmente. Mas, assim, existe nessas atividades todas, existe algum momento que se bota à prova a impulsividade? Colocar a pessoa no lugar e vai acontecer alguma coisa para ver se ela reage, se ela consegue focar em alguma coisa? Não. É a própria... O próprio campeonato. O campeonato já é assim. O campeonato já é assim. Esse é o do surf, né? Que a gente tá falando. E tu atende vários atletas de não surf são vários atletas, né? Então, assim, a gente trabalhou 2018, 19, aí veio a pandemia. De lá para cá, assim, eu acho que muita coisa o Felipe já internalizou, tanto que, assim, eu tenho tido pouco contato com ele de lá para cá, mas eu vejo que ele tem se mantido bem. O Edu está mais próximo, muitas vezes eu falo com o Edu e ele passa as coisas para o Felipe. Né? Um outro atleta que entrou agora no Championship Tour, o Samuel Pupo, a gente começou a trabalhar em 2019. Né? Ele é um talento incrível, acho que ele vai se dar muito bem agora na Elite. Ele estava na Qualifying Series, né, que é a qualificação para o Championship Tour. E a gente começou a trabalhar em junho, julho de 2019. Em agosto ele tinha um campeonato super importante, que vale 10 mil pontos, né, dentro do QS. E ele foi campeão. Assim, ele nunca tinha ganhado um campeonato desse tipo e ele conseguiu, né? De alguma forma, essas atividades elas ajudam com o nervosismo também, além da impulsividade? Exatamente. O que é o nervosismo e como não dar bola para ele no momento que tu tem que estar nervoso? Porque o teu corpo está te trazendo por algum motivo o nervosismo, eu acho né? Que, assim, essa questão do nervosismo, eu não vou dizer que não é o relaxamento ou a meditação que vão resolver, mas é você também ter passado várias vezes por essa situação. Né? Então... o treinamento, né, do atleta, de um cara que hoje é um atleta, geralmente ele começou lá com 5, 6 anos, sei lá, a participar de campeonatinho e tal, e foi levando, e foi aprendendo. Então, assim, tem muito da exposição à situação para você aprender a lidar com ela. Né? Então, esse é um aspecto fundamental. Né? Então, se eu não tenho uma boa experiência de vida em participar de competição, eu dificilmente vou ter habilidade de lidar com isso. Né? Mas eu posso aprender a regular um pouco melhor isso tudo, né, se eu tiver algumas técnicas na manga. Né? Eu acho que aí vem esse papel meu, principalmente dentro dessa situação, ajudá-los a focar e regular um pouco melhor essa emoção, aquele ajuste fino. O ajuste grosso eles já fazem há muito tempo, porque eles começaram a surfar e a participar de campeonato já muito pequenininhos. A autoconsciência é um detalhe ali que estava faltando. É uma coisa que falta e quando você chega nesse nível de atleta, uma coisa mínima é o que pode fazer a diferença.
Tem alguma pesquisa que mostra como que a notícia que está sendo tocada na sala e eu não estou prestando atenção nela pode me influenciar? Eu desconheço, eu não sei. Talvez exista, mas eu realmente não sei te dizer. Eu fico imaginando se, por exemplo, eu não estou prestando atenção e está rolando uma desgraceira na televisão, falando de assassinato, não sei o quê. Eu não estou ouvindo atentamente, mas está entrando na minha cabeça de alguma forma. Isso aí tu não sabe se existe algum estudo que fale sobre essa... Eu desconheço, sim, né? Mas eu imagino que deva causar uma irritação, né? Porque de alguma maneira você está ouvindo aquilo. Vamos voltando para as práticas meditativas. Então a gente tem a da respiração, que é para prestar atenção, tem a da compaixão, que faz outra coisa no corpo humano, e quais são as outras e as consequências? Tem várias práticas diferentes, né? Vou dizer assim, primeiro, de uma maneira geral, tem um componente de atenção em todas elas. Você precisa sustentar a atenção para fazer as práticas, né? Então isso é um dos componentes que a gente pode ter mais ou menos como em comum a esses diferentes tipos de práticas. A questão é qual é o objeto da sua atenção que é diferente, né? Tem um outro tipo de práticas que são chamadas práticas de insight, né? Tradicionalmente chamadas de práticas de vipassana, né? Em que as pessoas vão tentar explorar qual a natureza da realidade. Como assim? Né? O que é real nessa vida? Né? O que é um pensamento, por exemplo? Né? Qual é a realidade de um pensamento? Né? Do que está acontecendo agora? Né? Tudo isso é real, permanente ou é impermanente? Né? São práticas um pouco mais refinadas, talvez, tanto que geralmente as pessoas fazem as práticas atencionais, né? Aquelas mais de quiescência, para nos ajudar a centrar primeiro, para depois começar a buscar essas práticas de insight. Como é que faz isso? Tu analisa o pensamento? Ou observa o pensamento? Você observa e se questiona, né? Tem sempre um questionamento envolvido. Tá? Então, por exemplo, você fica quieto, tranquilo, observa um pensamento que surge. O que é isso? De onde vem? Qual a natureza desse pensamento, sabe? Começam não necessariamente você vai ter respostas, e talvez muitas vezes você não vai ter respostas, mas é começar a questionar a realidade e a concretude e a permanência das coisas. É aquele movimento de descolar, né, a consciência do mental e passar a ser um observador do mental, né? Você pode fazer isso até naquelas práticas mais... de quiescência, inclusive. Tem uma das práticas que é você observar o fluxo de pensamentos sem você interferir. Tá? Essa é uma das práticas para te ajudar, inclusive, a quietar. Qual a diferença com essas práticas de insight? Você vai agora começar a questionar o que são essas coisas que você está observando. O que acontece no cérebro quando a gente começa a questionar ele mesmo, né? Existe algum estudo que mostra que ele muda de formato, uma área se desenvolve mais, a pessoa fica mais criativa? O que acontece? Olha, eu realmente assim não vi nenhum estudo com essas práticas mais, vamos dizer assim, meta-analíticas, né? De você mesmo se observar, né? Mas imagino que sejam áreas realmente mais pré-frontais, áreas mais superiores do cérebro que estão envolvidas nesse tipo de observação. Tem uma região também do cérebro chamada precúneos, que está muito envolvida com essa questão da relação do eu com o outro, sabe? Então, imagino que sejam áreas que estejam envolvidas. Mas, realmente, assim, um estudo específico sobre esse grupo de práticas, eu não me recordo de ter visto.